A nossa aula hoje é sobre pregar o Evangelho. Paulo já tinha falado com Timóteo, para quem ele escreve essa carta, já tinha falado com ele, dado a ele algumas orientações, explicado a ele alguns compromissos que ele deveria ter ao abraçar o ministério. Timóteo era o que na igreja, gente? Um pastor. Ele era o líder da igreja. Então, nós estudamos, ele falou sobre guardar o Evangelho, falou sobre não se envergonhar do Evangelho, sobre sofrer pelo Evangelho, permanecer no Evangelho. E agora ele termina a carta falando sobre pregar o Evangelho. Quando essa carta de 2 Timóteo foi escrita, quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele estava na sua segunda prisão em Roma. E há uma diferença dessa segunda prisão para a primeira prisão. A primeira prisão dele foi por motivos religiosos. Foi ligada à perseguição que os próprios judeus fizeram contra Paulo e os cristãos na época. Ele ficou numa prisão domiciliar, quer dizer, ele ficou numa casa alugada. E ele podia receber visitas a hora que ele quisesse. E de lá ele saiu para dar continuidade à obra. Só que essa segunda prisão agora, também em Roma, já foi por motivos políticos. Havia um decreto por parte do imperador na época, que era quem? Nero. Nero era o imperador nesse tempo aqui que Paulo foi para essa segunda prisão. E ele, de lá, ele não saiu mais, porque ele foi condenado à morte. Ele não sai mais dessa prisão. Então, Paulo, apesar de estar preso, a preocupação dele era que o Evangelho continuasse a ser pregado. Eu vou passar, ele pensou. As gerações passam, irmãos? Passam. O que ouvimos e aprendemos, não encobriremos as vindouras gerações. Uma geração tem que se levantar. Por exemplo, essa geração de pastores da igreja hoje. Vai passar um dia e Deus vai levantar outros. A obra de Deus não para. As pessoas passam, né? Mas a obra de Deus, ela continua. Então, nós somos orientados a pregar o Evangelho a qualquer tempo, em qualquer lugar, a qualquer pessoa. No entanto, a pregação do Evangelho, ela precisa ter alguns predicativos. E nós vamos ler, queria convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo 4. Nós vamos estudar todo o capítulo. E agora nós vamos ler só o versículo 1 e o versículo 2. Ô Marcelo, você pega um microfone para mim lá, por favor, e deixa com alguém? Eu vou ler esses dois aqui, mas os próximos alguém leia. Então, começa assim no capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, Paulo está dando aqui para Timóteo alguns motivos para ele pregar o Evangelho. E o primeiro que ele dá é por causa do julgamento. Essa palavrinha, eu coloquei aí, essa palavrinha grega para conjure-te, o verbo é diamartironai, que quer dizer assim, eu dou testemunho solene. Eu estou falando diante de um juiz. Quem era o juiz que ele estava falando? Deus. Eu estou falando diante de Deus. Eu estou testificando sobre juramento, Timóteo. É verdade, meu filho, que um dia você vai se apresentar diante do Senhor para prestar conta do seu ministério, do seu trabalho. Deus vai julgar as suas intenções. E isso vai acontecer conosco, irmãos? Com todos nós cristãos. Deus vai julgar os nossos motivos, os motivos pelos quais nós fazemos as coisas. Deus, Paulo está instruindo assim, meu filho, Deus vai olhar para o seu ministério público, aquilo que você está fazendo, para a sua vida privada. Então você presta bem atenção nos conselhos que eu vou te dar. E eu queria convidar você, nessa manhã, a prestar bastante atenção nos conselhos que Paulo vai nos dar, porque todos nós um dia vamos nos apresentar diante do Senhor para receber galardão pelas nossas
obras, por aquilo que fizemos, pelo chamado que Deus nos deu, pelas coisas importantes que Deus confiou a cada um de nós, pelos dons que o Senhor te concedeu. Então, Timóteo, ele estava na frente da igreja de Éfeso, que era a maior igreja daquela época. Era um tempo de perseguição política, como nós já falamos. E o ataque dos falsos mestres era muito grande dentro das igrejas. Então, o povo, os cristãos, eles enfrentavam ataques internos e também externos. Vinha de dentro e vinha de fora. Então, nós aprendemos aqui que quando a gente lê esse texto e se situa na história, que os crentes, aqueles que se diziam cristãos e que estavam ali distribuídos pela Ásia, diante dessa perseguição, o que eles começaram a fazer? Fugir. Cada um ia para um lugar, né, e abandonavam o evangelho. Então, Timóteo, ele precisava saber que o mais importante, que aquilo que era o principal nessa trajetória que cada um de nós está desenvolvendo nessa terra, era ouvir um dia, é o que nós todos ansiamos, ouvir um dia do Senhor: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você anseia por isso, irmãos? Glória a Deus, todos nós ansiamos por isso. Meu servo, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Então ele vai falando algumas coisas para Timóteo. Primeiro, ele fala sobre prega a palavra, né? Olha aí no versículo 2. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Então, pregar a palavra é a principal missão de um pregador. E é a nossa missão. Porque Jesus, lá em Marcos 16, versículo 15, o que ele deixa registrado por nós? Ide. Vamos dizer, irmãos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem é só para um pastor? É só para um líder da igreja? Não, é para mim e para você. Né? Era para os discípulos na época e ela chega até nós. Né? A nossa missão aqui nessa terra. Então, é a grande comissão que o Senhor formou e continua formando a cada dia. Vão se levantando outros e entrando nessa grande comissão com uma missão de pregar o evangelho. Então, a palavra, ela é a revelação de Deus. Na Bíblia, todas as vezes que você vai ler e que se refere à palavra de Deus, nós encontramos algumas palavras. A palavra, né, de Deus é chamada de Escritura, de sagradas letras, de sã doutrina, é chamada de verdade, é chamada de depósito, né, é chamada de fé também. Então, o pregador, ele não pode pregar a palavra. Eu coloquei ali, olha, que o pregador, ele não pode pregar as próprias palavras, nem torcer as palavras de Deus. A palavra de Deus é a base da autoridade. Nós não criamos a mensagem já está escrita, irmãos. Ela já foi dada. Nós fomos chamados para proclamar essa mensagem, não para criar uma mensagem. A palavra de Deus escrita, ela foi dada para se tornar uma mensagem pregada, falada. Então, nós temos, por exemplo, a palavra de Deus, ela pode ser revelada ao homem de 3 formas. Ela está escrita, a palavra escrita, ela pode ser na forma humana. Quem foi que revelou a palavra na forma humana? Quem foi? Jesus Cristo. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra, ela foi revelada na forma humana através de Jesus. E hoje ela é revelada na forma falada, através da pregação. Não é? Então, nos tempos de Paulo, havia um mensageiro, um arauto. Vocês já devem ter visto isso no filme. No grego é chamado de kerix, que era uma pessoa que tinha autorização para chegar diante de um público, diante das pessoas, ou diante de uma pessoa só, e transmitir a mensagem que vinha da parte do rei. O rei nunca chegava e dava uma mensagem assim. Ele sempre tinha um porta-voz, um kerix,
alguém que transmitia a mensagem por ele. E nós somos chamados a ser o quê, irmãos? Arautos, querix. Somos chamados para ser querix. O querix, o arauto, ele desfrutava da proteção do rei. Ele era protegido. Da mesma forma, nós desfrutamos dessa proteção do Senhor, enquanto proclamamos a palavra. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso, né? E quando o querix chegava para pronunciar a palavra, ele tinha que pronunciar essa palavra com entusiasmo, com convicção. Ele não podia chegar lá para transmitir uma palavra, um decreto, uma ordem do rei, sem entusiasmo, triste, cabisbaixo. Então, da mesma forma, hoje, nós temos que pregar a palavra do Senhor com convicção, com entusiasmo, com ânimo. Nós temos convicção, nós cremos nessa palavra, nós sabemos daquilo que nós estamos falando. Paulo, durante a sua vida, ele cruzou desertos, ele atravessou muitos mares, ele viajou para cidades grandes, para cidadezinhas pequenas, ele entrou nos templos, ele falou nas sinagogas, ele foi para ilhas, ele falou diante de tribunais, e ele falou das prisões, porque quando ele estava na prisão, ele falava para os que estavam ali encarcerados, para os que tomavam conta dos presos, falava para a guarda. Ele pregou a grandes multidões, como pregou para pessoas, poucas pessoas, pessoas que estavam livres ou pessoas que eram escravas, pessoas que sabiam muito, que eram muito cultas, mas pessoas também que nada sabiam, não é? Então Paulo, ele não escolheu a quem pregar, e sempre quando ele pregava com muito entusiasmo. Ele era um querix, um representante do reino de Deus nessa terra, um representante do Senhor. E estivesse ele o quê? Com saúde ou enfermo, não é? Passando dificuldade ou não, na abundância ou na pobreza, não era isso que ele fala? Né? Aplaudido ou então apedrejado, isso mesmo, Lili, ele estava ali pregando a palavra. Você pode dizer quem está do seu lado aí, você é um querix, um mensageiro da palavra de Deus, né? E nós, irmãos, como mensageiros da palavra de Deus, nós não somos chamados para pregar palavras de homens, filosofias desse mundo, não é? Dogmas de igreja, visões ou revelações que tal profeta ou que fulano de tal teve. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. E Paulo está dizendo para Timóteo aqui, meu filho, agarra a oportunidade, porque há tempo e fora de tempo. É isso que ele está falando. O tempo é oportuno, aproveita a hora. No sentido que ele está dizendo aqui, que tempo é salvação. Ele não está querendo dizer que tempo é dinheiro, não. Tempo é salvação. Agora é o tempo de você pregar, porque pode ser que aquela pessoa não tenha mais nenhuma oportunidade. E ele se dirige a Timóteo, vamos ler aí, versículo 2. Alguém lê para mim, o 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Isso, parece até um comandante, falando, meu filho, olha aqui, você prega a palavra, redarguas, quer dizer, corrige, redarguir é corrigir, repreenda, exorta, E ele vai falando isso com Timóteo. Então, o que é corrige? Quando ele diz corrigir significa convence aquelas pessoas que estão contradizendo essa palavra. Você substitua as ideias que estão erradas por ideias que são certas. Traz à luz, os pecados, revela os erros. A palavra de Deus, quando o teu irmão pecar, está lá em Mateus, corrige o teu irmão, e quando ele se arrepender, perdoa. Então Paulo está dizendo para Timóteo, meu filho, haverão erros dentro da igreja, pessoas vão se levantar com doutrinas contrárias, corrige essas pessoas, corrige o erro dos irmãos, corrige o pecado. Essa é a função de um pastor, não é, irmãos? Isso é função de um pastor. E aí ele fala também, repreende. Ele começa a falar com Timóteo que ele teria que chamar a atenção para o mau procedimento dentro da igreja.
Você vai ter que repreender, você vai ter que determinar a responsabilidade e mostrar para as pessoas que em cada escolha que nós fazemos tem uma consequência. Há consequências para isso. Então, o verdadeiro pastor, ele tem que confrontar o pecado, a transgressão, corrigir o erro. O padrão dele de pureza em relação à doutrina e ao ensino precisa ser inflexível. Eu não posso mudar nessas coisas em relação à pureza, em relação à doutrina da palavra. Há coisas, irmãos, que são flexíveis, que você pode mudar. Mas tudo que diz respeito à doutrina da palavra, nós devemos ser o quê? Inflexíveis. Não muda. A doutrina da palavra é essa. Eu não posso mudar. É isso que Paulo está ensinando para você, para mim, para Timóteo naquela época. Então, um pastor, ele tem obrigação, né? Ele é orientado pela Bíblia, por Deus, né? De olhar se o ensino dentro da igreja não está se desviando da palavra, que é a Bíblia. Ele tem que supervisionar isso, e ele tem que confrontar essas pessoas, corrigir essas pessoas, instruir essas pessoas, para quê? Para que o rebanho seja protegido, né? Há muitas pessoas que sabem discernir o certo do errado, mas tem outras que não, que são influenciáveis. E por último, ele fala para ele assim, exorta. Exortar é o mesmo, olha, irmãos, ele já tinha falado de corrigir, ele já tinha falado de repreender, agora ele vai falar de exortar, né? Que significa, a palavra grega aí significa assim, você ensina, você encoraja com longanimidade. O que é longanimidade? Com paciência. Você tenha paciência, meu filho, né? Procura não se irritar, procura não se cansar. É difícil, mas tem que procurar fazer isso, né, não, irmãos? Procura não se irritar, tenha paciência com as pessoas. Corrigir com amor, né? E agora ele está falando de confortar, de encorajar as pessoas. E é muito difícil, às vezes, você permanecer paciente, né? Como pastor, e eu creio que ele estava falando isso aqui para Timóteo, porque ele havia já sentido isso, porque muitas vezes você ensina, e as pessoas preferem continuar sentadas no banco, sem desenvolver a sua vida espiritual, sem ser transformada, sem levar em conta aquilo que está sendo pregado. Alguns resistem ao falar do Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo, e permanecem crentes carnais uma vida inteira. Isso não acontece, irmãos? Acontece dentro das nossas igrejas. Então, isso. Há pessoas, a Rita está falando que há pessoas que a mente delas, né, quando elas escutam uma coisa nova aqui, logo elas vão por aquele caminho. Não existe pessoas que são mais levadas do que as outras? Não existe, Leia? Né? Então, ele fala com ele, meu filho, exorta e tem paciência, porque muita gente dentro da igreja vai te dar dor de cabeça e amolação. Traduzindo para a nossa linguagem é isso. Muita gente vai te dar dor de cabeça. E hoje em dia, a mensagem que fica para nós é o seguinte, irmãos, que há uma grande fome da sã doutrina, da palavra de Deus nas nossas igrejas hoje. Então, a nossa oração tem que ser para que Deus levante pregadores o quê? Fiéis à sua palavra, comprometidos com a palavra de Deus, porque essa é a maior necessidade da igreja evangélica. Nós temos que orar pela nossa igreja. Pedir a Deus, Senhor, todo mundo que subir ali no púlpito, que seja fundamentado na tua palavra. Deus não deixa ninguém falar na mensagem de si mesmo, do seu coração, mas que a mensagem tenha como base a palavra de Deus, a Bíblia. Continuando, vamos ler aí 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Ele fala assim, meu filho, né, Timóteo, não se iluda, o fim está próximo.
né? E o fim é marcado por oposição à palavra de Deus, ao Evangelho. Olha, naquela época, ele já sabia disso, ele já tinha revelação de Deus a respeito disso. Então, a ideia de Paulo é que pessoas vão achar a verdade de Deus, a palavra de Deus, qual palavra eu poderia usar assim? Tão tortuosa, tão difícil de se acreditar, de se viver nela, de se aceitar. Por quê? Por causa do desejo pecaminoso do seu coração. Não, isso não tem lógica, isso é antiquado, isso é ultrapassado, isso é para aquela época, né? E muitos vão se recusar a suportar essa palavra. E as pessoas vão se sentir ofendidas com a sã doutrina. Por quê? Porque haverá um tempo que aqui diz na Bíblia, eles não suportarão a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, que é a verdade, ela denuncia o quê, irmãos? O pecado. A palavra denuncia o pecado. Então, o homem natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus. Aquele homem que está morto espiritualmente, que não tem a presença do Senhor no seu coração, ele não tem fome e sede da palavra. Ele não tem, né? E a resposta desse homem ao Evangelho vai ser uma resposta o quê? Hostil, né? Ele não vai aceitar. E aí, é incrível a gente pensar que Paulo está escrevendo para Timóteo, que estava como pastor de uma igreja, e ele está incluindo aqui alguns que se dizem cristãos, alguns que estão dentro da igreja, que frequentam a igreja, mas que não aceitam a fé original lá do Novo Testamento. Acontece isso. Tem gente que está dentro da igreja, se diz cristão, frequenta uma igreja, às vezes é batizado na igreja, mas eles acham que essa palavra aqui, ela não deve ser entendida e praticada num todo, que é algumas partes da palavra. Então, ele coloca claro para ele que as pessoas vão se sentir ofendidas com a palavra, vão querer ouvir coisas agradáveis. Então, aqueles pregadores que vêm, que expõem a Bíblia, que fala de consertar a vida, de transformação, de ser um vaso novo nas mãos do Senhor, de tirar o pecado, eles vão ser deixados muitas vezes de lado, serão rejeitados. Por quê? O povo gosta de ouvir somente aquilo que só aquilo que agrada, não é? Então, aqui eu ainda coloquei assim, olha, eu não passei, né, irmãos? As pessoas, a preferência será por pregadores que evitam a palavra pecado. E pregam o quê? Motivação. A preferência será por isso. As pessoas não só, a Bíblia fala aí, olha, não só taparão os ouvidos à verdade, mas se lançarão em fábulas. O que é fábula? Fábula é uma história que serve o desejo das pessoas, é uma história inventada para substanciar e afirmar as escolhas. Então, elas vão substituir a revelação de Deus por fábulas, por fantasias. Então, ele aconselha a Timóteo, a mim e a você a tomar cuidado com essas coisas. Vamos lá, vamos ler o versículo 5. 2 Timóteo 5. Tu, porém, sê sóbrio 4, em todas 5. as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso. Então, ele chama Timóteo, chama a atenção de Timóteo aí mais uma vez. E ele vai dar 4 instruções aí nesse versículo. Primeiro, ele fala com ele, ser sóbrio em todas as coisas. O que é ser sóbrio no sentido literal mesmo da palavra? O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não está o quê? Se você procurar no dicionário, sóbrio é aquele que não está inebriado pelo vinho. É aquele que não está embriagado. Isso é uma pessoa sóbria. Não, fulano está sóbrio hoje. Não é? Não está embriagado com o vinho. Então, ele fala agora para ele ser sóbrio em todas as coisas. E aí, aqui ele está usando um sentido figurativo. Quer dizer, meu filho, tenha a sua mente clara. Pensa bem em tudo que pode prejudicar o seu pensamento. E eu gosto demais dessa
colocação de Charles Swindoll quer dizer o seguinte: a estabilidade tem de caracterizar o pastor fiel nesse mundo que está virado de cabeça para baixo. Então, permaneça equilibrado. Seja um modelo de autocontrole. Um mundo insano precisa de uma voz firme. Era isso que Paulo, se Charles Swindoll tivesse escrito isso na Bíblia, eu creio que o Espírito Santo, Deus teria, orientado ele a escrever isso, como ele foi inspirado. Meu filho, você é um pastor, então seja fiel nesse mundo que está de cabeça para baixo, permaneça equilibrado. Seja modelo, meu filho, de autocontrole. Esse mundo precisa de uma voz firme que proclama um evangelho. Uma voz firme é uma voz que não entra na onda das coisas que estão sendo pregadas. Não é? Que não entra no sistema, que não segue a maioria, que não vai atrás de fábulas. Ainda que os outros pastores tenham maior aceitação, tenham maior público, não é? E nós precisamos ser diferentes, irmãos. Não é porque todo mundo faz que nós devemos fazer, não é porque todo mundo está agindo dessa forma que nós vamos agir. Então, no meio de uma geração que é totalmente voltada para sucesso, para prazer, para cobiça, para instabilidade na mente. O que você mais vê hoje em dia? Pessoas com a mente o quê? Perturbada. Mentes instáveis, condutas instáveis. Paulo vem aconselhando Timóteo: permanece inabalável, permanece sóbrio. O segundo conselho que ele dá é o seguinte, está no 5 aí: sede sóbrio, sofre as aflições, suporta as aflições. Diante das oposições que você vai enfrentar, de muitas críticas injustas que serão levantadas contra você, muitos podem te taxar de antiquado, muitos podem dizer que você é muito firme, que você não abre mão de nada, não é? Oi? Que você é muito radical, não é? Então você, meu filho, toma aí as rédeas das coisas e não prega, não afrouxa as suas convicções. Prega aquilo que você tem que pregar, não aquilo que as pessoas querem ouvir. Toma cuidado com isso, Permaneça fiel à verdade. E ele fala com ele também: ser sóbrio, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Qual é a obra de um evangelista? Pregar o evangelho, as boas novas do Senhor. Então você prega o evangelho, faz discípulos. É isso que ele está dizendo para Timóteo: faz discípulos. Pregar o evangelho envolve mais do que só apresentar o plano de salvação. A obra, ela é mais, O evangelho, ele põe em ação a obra. Então, aquele que prega, que faz a obra, essa obra inclui em alimentar aquele que está faminto, investir aquele que está nu, fazer o que mais? Cuidar do órfão, cuidar da viúva, ajudar aquele que está precisando, lutar por justiça em prol da causa das pessoas. E é isso que o Senhor está falando conosco. Faz a obra de um evangelista, se envolve em proclamar a mensagem e ajudar as pessoas. Porque não adianta você muito falar, porque a fé sem obras, ela é morta. Você prega, faz a obra de um evangelista e faz as obras do Senhor. E por fim ele fala: cumpre o teu ministério. A palavra no original para ministério é diaconia, a mesma palavra que é usada para diácono, que significa serviço. Você foi chamado, Timóteo, para o serviço. Você foi chamado para servir. Não foi só os diáconos, não. Servir é obrigação de todos que são pastores, que são líderes na igreja, daqueles que são diáconos e daqueles que são chamados pelo Senhor. Nós somos chamados para fazer o quê, irmãos? Para servir uns aos outros. Como que um pastor serve a uma congregação, a uma igreja? Vamos lá, como que serve? Visitando as pessoas, o que mais? Aconselhando as pessoas, pregando, A principal função do pastor é alimentar as suas ovelhas, exortando. O que mais que um pastor faz? Aconselhando, orando,
celebrando casamento, batizando as pessoas, sepultando os mortos, verificando as necessidades das pessoas nos momentos delas de perdas, de estresse, consolando as pessoas. Isso é para todo mundo, irmãos? Esse perfil de pastor é para todo mundo? É, irmãos? Todo mundo tem condição de estar... agora eu não estou falando, assim, esse chamado é para todos? Deixa eu colocar a palavra. Não, irmãos. Esse chamado é um chamado pastoral. O pastor faz isso, tem que fazer isso. Por exemplo, você não é chamada para celebrar casamento. Você não é chamada para poder batizar ninguém. Você não é chamada para poder ir nos funerais, né? Enterrar os mortos, não é? Muitos de nós não somos chamados para poder atender o telefone de madrugada e sair de casa para atender um membro que está com problema. Então, tem que haver um chamado. Porque senão o que vai acontecer? O ministério vai tornar-se penoso, enfadonho, vai trazer um cansaço, vai trazer com o tempo, sabe o quê? Ressentimentos no coração da pessoa. Porque a pessoa ela tem que saber, entender que ela está fazendo para o Senhor. E por isso nós temos visto muitos pastores num esgotamento hoje terrível, né? O ano passado foi uma coisa impressionante, o número de suicídio de pastores, né? Foi um horror. Não é só pastores, não. Líderes de igreja, gente crente, né? Então, um pastor, ele tem que servir a sua igreja. Ele é chamado para isso, para o serviço. Mas a gente tem que entender que nós, o pastor, nem tudo o pastor vai fazer. O pastor não pode fazer tudo numa igreja. Está certo que algumas funções é só do pastor. Mas o pastor, ele é chamado para administrar uma igreja, para levantar gente. Por que foram levantados os diáconos? Para estar do lado, para fazer as coisas. Então, o pastor é aquele que vai dar o direcionamento. Olha, eu não posso ir visitar o fulano agora, você vai representando a igreja. Olha, eu não posso, nesse momento, estar indo entregar uma cesta. Tem os diáconos, vocês vão fazer vocês farão esse trabalho. Então, o pastor tem que ver a igreja como um todo, porque se o pastor for fazer tudo, ser bom em tudo, o que vai acontecer, irmãos? Ele vai dar uma estafa. E ele vai morrer rapidamente. E nós, como ovelhas, nós temos que entender isso. Que o pastor não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem dia que tem 4, 5 programações. É fácil em tudo? Não. Você tem que escolher uma, no máximo 2. Né? E mesmo assim já cansa, irmãos. Você vai em uma, fica ali um pouquinho, aí tem que sair e ir para outra. E a igreja tem que entender isso. Né? Por exemplo, fulano de tal, o pastor Rimac não está no aniversário do fulano, mas o pastor Arley está, o diácono Sidney está lá presente, representando a igreja, o diácono Gilmara, a diaconisa Lili, não é? Então, há pessoas que também são levantadas para representar a igreja. E onde essas pessoas estão? Elas estão indo em nome da igreja. Então, Paulo está falando isso, cumpre o seu ministério. Né? Serve as pessoas, olha para as necessidades das pessoas. Vamos lá, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso. Grace, abre aí também em Atos 18, 2. Nós vamos nos situar um pouquinho na história. Olha, ano de 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele expulsou de Roma todos os judeus. Isso está em Atos 18, 2. Abre sua Bíblia ali que nós vamos ler. Pode ler? Pode. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Isso. Então, o que aconteceu? Cláudio tinha expulsado, determinou, deu uma ordem para que os judeus saíssem de Roma. Muitos desses judeus, eles já eram cristãos, né? Quando foi no ano 54 depois de Cristo, Nero assume o poder. Nero era um louco, irmãos.
Era um homem pervertido, totalmente insano, um homem mau. A mãe dele era Agripina, né? Era uma mulher má, uma mulher promíscua. Então, quando foi no ano de 64, né, no dia 18 de julho de 64, você pode pesquisar isso na internet que você vai ver lá. Aconteceu um grande incêndio em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram incendiados. Somente 4 ficaram. E desses 4, 2 bairros eram bairros praticamente de judeus, de cristãos. De cristãos que moravam nesses lugares. O fogo durou 6 dias e 7 noites. Imagina hoje, tem alguns incêndios, é difícil a gente ver na televisão e apagar. Você imagina naquela época. Segundo alguns historiadores, há várias versões, há várias vertentes para isso, mas alguns historiadores da Bíblia, né, falam que o incêndio foi provocado pelo próprio Nero. Que enquanto Roma estava sendo incendiada, Nero, ele estava no topo da Torre Mecenas, né, olhando para aquilo tudo e tocando a sua lira, porque ele queria que houvesse mudança em Roma, construir Roma do seu próprio jeito, fazer do jeito que ele queria, e ele não tinha, naquela época, o apoio do Senado. E aí, pelo fato de terem sobrado só 4 bairros e 2 ser de cristão, o que ele fez? Ele achou uma boa razão para colocar a culpa daquele incêndio nos cristãos. E ele começou a perseguir os cristãos de um modo muito veemente, de uma forma muito acirrada. E os cristãos eram crucificados, tinha cristão que era amarrado nos postes e queimado vivo para poder iluminar Roma. Outros eram enrolados vivos nas peles de animais mortos, e os cães eram soltos para que pudessem morder e matar. Outros eram jogados em arenas com touros, para que aqueles touros pudessem pisotear os cristãos, né, e esmagar cada um deles. A loucura deles só não foi mais longe, porque no ano de 68, o Senado se levantou contra e depôs Nero. Ele foi deposto. E ele, diante disso, ele não aguentou e suicidou. Ele morreu no dia 9 de junho de 68. Então, nesse tempo que explodiu essa perseguição, quem vocês acham que era alvo da perseguição de Nero? Paulo, porque ele era o líder, ele era o cabeça. Então, ele foi procurado, né, por Nero em todos os cantos. E possivelmente, né, os historiadores falam, quando ele estava em Troade, na casa de Carpo, ele foi preso e levado a Roma, e dessa vez agora colocado numa masmorra, que segundo alguns era um buraco que tinha 91 centímetros de circunferência. Né? E Paulo já era um idoso. E foi dessa prisão que ele escreveu a carta dele para Timóteo, e nessa carta ele não vem pedindo oração para ele sair, porque ele já estava o quê, irmãos? Condenado. Ele sabia que ele iria para o martírio. Então, ele estava convencido de que sua hora já havia chegado. E Paulo vai usar aí 2 figuras. Olha aí no versículo 6. Alguém lê aí o versículo 6. 2 figuras que ele usa. Porque eu já estou oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Isso. Ele usa 2 figuras de linguagem para descrever. Eu sou oferecido por aspersão. Algumas versões, a minha fala libação. Libação. Né? Era um costume judaico de se derramar no altar. Né? O adorador vinha e derramava um vinho tinto, um vinho vermelho, ali na base do altar. Esse vinho representava o quê? O sangue de um cordeiro que era oferecido em sacrifício. Era como se Paulo tivesse sentido assim: a minha vida está sendo drenada, a minha vida está sendo tirada. Eu estou aqui na espera do julgamento, da hora final, e eu estou com minha vida aqui preparada para ser oferecida o quê? Por libação, por sacrifício. Serei aspergido. Não é assim? Serei aspergido. Eu estou preparado para entregar a minha vida pelo Senhor, a derramar o meu sangue pelo Senhor. A outra que ele usa é partida.
A palavra partida é do grego análisis. Fala da morte como partida. Essa palavra era usada em 4 circunstâncias. Olha ali. A primeira, quando você aliviava a carga de alguém, uma carga que estava muito pesada. E a morte é aliviar de uma carga, é descansar das fadigas. Vamos ler lá Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Pode ler, Rita. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Isso, para que descansem das suas fadigas. Nós seremos aliviados no céu das nossas cargas, das nossas fadigas, do nosso cansaço. Referia-se também quando falava em soltar um prisioneiro. Ele ansiava agora, ele esperava, não só... ele não está falando ali de ser solto, de ser livre da sua execução, porque já havia um decreto para isso. Ele estava falando que ele seria livre desse mundo. A outra palavra é mudar de residência. Eles usavam esse termo quando eles iam desmontar uma tenda e colocar essa tenda em outro lugar, era usada essa palavra partida, do grego análise. Então, a morte para ele significava uma mudança de endereço. E a palavra reflete a ideia também de uma viagem. Essa palavra era usada quando os marinheiros pegavam uma corda, desamarravam o navio do ancorador e lançavam aquele navio no mar. Então, a morte vai libertar cada um de nós desse ancorador terreno. Amém, irmãos? Para que nós passamos uma viagem rumo ao quê? Junto à nossa pátria celestial. E aí, nós vemos aqui algumas atitudes de Paulo, quando ele estava no corredor da morte. Vamos ler aí no versículo 7. O que ele diz? Combati o bom combate. Acabei, terminei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. O texto é aqui, na última aula que eu dei, nós falamos sobre isso. A palavra usada aqui no original é agon. Quer dizer, um empenho por vitória. A pessoa se agoniza para conseguir a vitória. Daí dessa palavra que vem a nossa palavra agonia. Quer dizer, dá tudo de si mesmo. A pessoa está lutando para alcançar o seu objetivo. É uma luta intensa. A conotação é essa, de uma luta intensa. Aqueles que são os atletas, de elite, que são os campeões mundiais, eles conhecem muito bem essa agonia do treinamento. Eles dão tudo de si, tudo de melhor. Eles se empenham, se agonizam, martirizam o seu próprio corpo para alcançar a vitória. Nós nos encontramos numa luta espiritual. E eu coloquei ali que nós temos 3 inimigos, que é Satanás, o mundo e a nossa carne. E nós estamos em luta constante. Nós precisamos nos agonizar para ter a vitória. Muitos de nós somos relapsos com isso. Agonizar significa dar tudo de si, sofrer se for possível, subjugar nossa carne debaixo dos nossos pés. Não é? Tá difícil, eu não tenho tempo, eu não aguento. É você aguentar até o último limite, porque a nossa luta nessa terra, não é? Ela vai passar e nós teremos o quê? A vitória nos céus. E ele diz também, terminei a carreira. Ele tinha dado tudo, mas ele não desistiu. Então, interessante, olha só, ele não escolheu a carreira. Ele fala que a carreira que me foi proposta. Quem deu aquela carreira para ele? Deus. Deus preparou a carreira para ele. E Deus tem preparado uma carreira para mim e uma carreira para você. A minha carreira não é igual à carreira da Rita. A carreira da Rita não é igual à carreira da Mirelle. Deus tem uma carreira para cada um. Mas Deus chama cada um de nós para correr essa carreira com fidelidade ao Senhor, com determinação, sem desistir. Você pode enfrentar muitas dificuldades nessa sua carreira,
E vai enfrentar. Deus sabe os desafios que cada um vai passar nessa carreira. Mas Ele promete nos equipar, nos ajudar a enfrentar essa carreira. E aí Ele fala, terminei a carreira e guardei a fé. E eu coloco ali que não é no sentido de esconder as coisas, mas de observar tudo. Eu tô guardando, eu estou observando, eu estou obedecendo, eu estou guardando tudo. Eu estou obedecendo tudo, né? Ele tem um duplo sentido aí. Eu continuo confiando no Senhor, eu continuo confiando na solidez do Evangelho, que o Evangelho não muda, que eu fui comissionado para pregar, e eu estou guardando esse tesouro que me foi confiado. É para isso que Deus chama cada um de nós. Combati, que você possa chegar no final e falar como Paulo. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Amém, irmãos? É isso que Deus tem para nós. E aí, nós vamos lá. Paulo olha para o passado. Paulo olhou para o futuro com esperança. Olha o versículo 8, o que fala? A coroa da justiça me está guardada. O reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim. Olha o que ele fala. Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ele nos inclui aí, irmãos. Ele nos inclui aí. Então, essa gratidão de dever cumprida, associada a essa tranquilidade que ele tinha, de saber que ele estava indo para onde? Para a presença de Deus. Ele estava no corredor da morte, mas ele estava indo, ele estava partindo para a presença do Senhor. Dava a ele sabia o que agradava a ele, o que aguardava a ele. Ele sabia, mesmo que se o imperador decretasse, né, já tinha decretado aquele decreto, já tinha decretado a sua morte, já tinha considerado ele culpado, ele chegaria diante do reto juiz, aquele que revogaria aquele veredito de Nero de culpado, ia considerar ele sem culpa, né? Ele estava justificado diante de Deus, ia dar para ele a coroa da justiça. Então, durante essa vida terrena, a justiça é prometida. Mas quando chegar lá na eternidade, essa justiça será o quê? Recebida por cada um de nós. Glória a Deus por isso, né? Nosso Deus é o Deus da história. Eu coloquei ali, olha, um obreiro pode cair, mas a obra de Deus, ela sempre continua. A tocha do Evangelho é transmitida de geração em geração. Ao morrerem líderes da geração anterior, é da maior urgência que se levanta aqueles da geração seguinte e com coragem tome os seus lugares. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos passar um dia e Deus precisa levantar. Deus tem carreira para você. O que Deus tem colocado na sua mão para poder fazer? Né? Talvez você está aí tão jovem ainda, né? E Deus tem coisas para colocar nas suas mãos, que você se levante para desempenhar aquilo que Deus tem feito. Vamos prosseguir aí. 4, agora vamos ler do 15 em diante. Vai lá, Lili. Verso 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Desculpa, Lili, é do 15, 9 não? ao 15. Ah, do 9. Palavra, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Pode continuar. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram, quando isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, até aí. Então, nós aprendemos aqui, tem alguns ensinamentos preciosos aqui.
Todos precisam de amigos. Amigos íntimos, amigos afetuosos. Olha, Moisés precisou de amigos. Josué precisou de amigos. Davi precisou de amigos. Os profetas, os grandes profetas, em algum momento da sua vida, eles se sentiram sozinhos. Todos esses homens que nós falamos aí, Moisés, Josué, Davi, os profetas, eles passaram por um momento de solidão e que eles se sentiram só. Eles precisavam de gente. E Paulo também passa por momentos de solidão aqui. Ele sempre viveu acompanhado, cercado de gente. Ora era com os alunos, os colegas dele de jornada, os companheiros de viagem, mas agora estava todo mundo longe de Roma. E Deus nos fez, cada um de nós, para ter relacionamentos, para viver em relacionamento uns com os outros. Liderança e solidão andam juntos. A maior parte dos líderes são sós. Por quê? Muitas vezes o líder detém informações confidenciais sobre a vida das pessoas, e muitas vezes ele é impedido até mesmo de explicar algumas atitudes, algumas decisões que ele toma. E tem decisões, que muitas vezes são difíceis de ser tomadas por um líder, mas ele tem que tomar essas decisões que vão beneficiar a comunidade, mas às vezes vão trazer desconforto para algumas pessoas. E aí ele fala aí na sua carta, vem ter comigo, depressa-te, depressa. Ele estava necessitando de um ombro amigo. Ele era um homem espiritual, mas ele também era um homem humano, ele tinha necessidades humanas. Todos nós precisamos. Ele estava precisando aqui de uma pessoa que fosse amada, que pudesse estar com ele, do seu lado ali. Então, nesses momentos difíceis da vida que nós passamos, convida alguém para estar do seu lado. Como ele convidou Timóteo aqui, convida alguém para caminhar com você. Nós precisamos de amigos no momento de dor, não precisamos viver na solidão. Alguém com quem você vai dividir as suas cargas, as suas aflições, as suas dores, as suas lutas. Alguém com quem você possa abrir o seu coração. Paulo podia fazer isso com qualquer um, irmãos? Não. Quem ele escolheu? Timóteo. Ele conhecia Timóteo. Você tem que saber quem você vai escolher. E a primeira lembrança dolorosa que ele tem foi de Demas. Com Demas, ele enfrentou o abandono. Quem que era Demas? Demas é mencionado só 3 vezes no Novo Testamento. Na primeira vez, ele era mencionado, eu coloquei em Colossenses 4,14, como um cooperador. E já na última vez, agora em 2 Timóteo 4,10, ele é mencionado como um desertor. Alguém que começou bem a carreira, mas estava encerrando a carreira mal. Ele tinha abandonado. Com certeza, Demas era alguém que Paulo via potencial nele, porque ele caminhava junto com Paulo. Paulo ia chamar qualquer um, irmãos. Esse Paulo que era tão meticuloso, que quando foi o caso lá de João Marcos, ele não quis nem que João Marcos fosse na segunda viagem missionária. Com certeza Paulo conhecia Demas, mas Demas, diz a Bíblia, que Demas abandonou Paulo por amor, amando o presente século, por amor a esse mundo. E quando a gente fala amor a esse mundo, aqui não está falando só de busca por dinheiro, de posição, de prazer, não. Esse mundo representa o sistema mundano desse mundo, esse sistema caído, que opera de acordo com os valores de quem? De Satanás. Ele está falando disso, representa as pessoas que vivem de acordo com os valores de Satanás. Então, nós aprendemos aqui que nós não devemos ficar olhando para aqueles que nos decepcionam, para aqueles que muitas vezes nos abandonam, que nós não devemos ficar registrando as nossas mágoas com as pessoas, porque se nós fizermos isso, o que é que vai acontecer com o nosso coração? Nós vamos adoecer, é isso que ele lhe falou, nós vamos adoecer. Não é fácil passar por decepção, mas nós precisamos aprender a superar. Depois ele fala que Crescente foi para a Galácia, estava muito longe para poder fazer uma viagem em tempo razoável. Eu até trouxe um mapa aqui, mas eu não sei se vai dar para a gente ver. Olha só, deixa eu ver se eu consigo localizar. Ei, Jesus. Cadê a bolinha, gente? Oh, Jesus amado. Não tem, gente, olha.
Olha, mas aqui, ó, a Itália está aqui. Olha a botinha aqui. Roma, né? Crescente estava lá na Galácia. Olha onde a Galácia estava. Do lado de cá. Você imagina Crescente sair daqui da Galácia, viajar isso tudo pelo mar. Quanto tempo ele ia demorar? Demais. Né? Éfeso estava aqui, ó, bem no meio, aqui, ó, Éfeso e Esmirna. Quem está aqui na frente está vendo, ó, Éfeso e Esmirna. Timóteo estava em Éfeso. E ali em cima da Macedônia estava a Dalmácia, que é onde o outro está. Aí ele fala assim, olha, Crescente está na Dalmácia, está na Galácia, Tito está na Dalmácia, porque quem tinha mandado esse pessoal para lá? O próprio Paulo. Né? Então, esses aí não foi abandono, não. Eles estavam lá porque eles estavam pregando a palavra. E lá na Dalmácia tinha um povo que era muito teimoso, muito difícil de lidar, que não aceitava se submeter aos romanos. Então, ele não podia, era uma região de salteadores, de piratas. Tito não podia sair da igreja que estava lá sem deixar uma liderança. Aí ele fala assim, que Lucas, olha só o que ele fez, só Lucas no versículo 11, está comigo. As prisões naquela época ofereciam provisões escassas para as pessoas. Não é igual hoje não, viu, irmãos? Hoje a pessoa tem até marmitex na prisão, não é assim? Ganha até salário. Naquela época, não. A provisão era escassa. O prisioneiro dependia de alguém da família ou de um amigo poder levar as coisas que ele precisava. Comida, levar roupa, levar remédio. E quem é que fazia isso? Quem estava em Roma fazendo isso? Lucas, amigo de Paulo, estava fazendo isso. Né? Aí nós vemos também João Marcos, que era primo de Barnabé. Ele também é mencionado aí. Ele era um primo de Barnabé. Barnabé foi na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Quando chegou no meio da viagem, ele voltou para trás. E agora, quando foi a segunda viagem? Quando ele chegou na segunda viagem, Paulo fala com Barnabé, vamos fazer uma outra viagem. E Barnabé fala, mas vamos levar João Marcos? E Paulo fala com ele, de jeito nenhum, não vou levar João Marcos, porque ele já abandonou a primeira vez, né? Ele já nos abandonou. Então, eles brigam lá, né? Paulo e Barnabé discutem, leva, não leva, leva, não leva. Com isso, o que aconteceu? Barnabé vai viajar para a ilha de Chipre junto com João Marcos, que é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, e Paulo vai viajar com Silas para outro lugar. Né? E agora a gente vê ele falando aqui, né, que era para trazer João Marcos, ele na prisão, traz João Marcos. Quer dizer, irmãos, tinha passado o tempo, quem tinha amadurecido? João Marcos tinha amadurecido, Paulo tinha amadurecido, estava mais paciente, Paulo já tinha perdoado, aprendeu a liberar perdão para as pessoas, e nós precisamos aprender isso, reconhecer que as pessoas mudam, não é porque a pessoa errou uma vez, que ela vai errar sempre, e que nós nunca vamos poder confiar nela, as pessoas merecem uma segunda chance. Aí ele fala de Tíquico, que já tinha viajado com o apóstolo, servindo com mensageiros, né? Ele fala aí que Tíquico estava em Éfeso, e ele fala de Alexandre, que é uma lembrança dolorosa, o latoeiro, que ele trabalhava com cobre. Né? Os historiadores falam que esse Alexandre foi quem delatou Paulo, quem entregou Paulo, que traiu a confiança de Paulo. E aí ele diz assim, olha só, deixa eu ver que versículo está aqui. No 14. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. E tem um grande ensinamento para a gente aqui. Olha, o Senhor lhe trate segundo as suas obras. Deixa Deus tratar com quem lhe fez mal. Deixa o Senhor tratar. Nosso papel não é ficar dando troco nas pessoas, não é ficar nos defendendo, não é pagar o mal com o bem, é entregar a causa nas mãos de quem? De Deus. Deixa o Senhor dar o troco, porque o troco do Senhor é sempre o quê? É sempre mais severo, né, irmãos? É sempre severo. Então, nós deixamos isso nas mãos do Senhor. E aí, a gente vê aqui no versículo 13, olha aí o 13. O que ele pede, gente? Quando você vier, traz o quê? A capa que eu deixei em Troade, e traz também o quê? Os livros.
Paulo precisava de amigos para a alma, mas ele precisava de quê? De cobertura para o corpo, e precisava de alimento, coisa para ativar a sua mente. Nada melhor do que um bom livro. Então, ele tinha necessidades físicas, necessidades mentais e necessidades emocionais. Então, o inverno estava se aproximando, nada melhor do que uma capa quente naquele lugar. Então, Paulo fala também que ele precisava de livros, e aí vem um ensinamento para a gente aqui. Muita gente vai ficando velha e vai achando que ela não pode mais nada, que ela não dá conta de nada. Olha a idade que Paulo tinha, a situação que Paulo estava, e ainda assim ele estava querendo estudar a palavra de Deus, querendo aprender mais de Deus, querendo alimentar a alma dele. Então, nunca deixe de crescer no conhecimento do Senhor. Oséias 6:3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu não sei ao certo quantos anos não, mas ele já era bem idoso. 60 e poucos? Então não era tão idoso, não. Era idoso para aquela época. Ou ele era novérrimo, Lili. Novo demais o menino. Gente, outro dia eu comentava aí. Eu fui num velório e eu comentava isso com a minha amiga. Ela perdeu o pai e falava assim: você lembra quando a gente era adolescente? Isso tinha 40 anos, né? Quando a gente era adolescente, o pai dela faleceu com 91. O pai dela tinha 51 anos. A gente achava ele um velho. A gente olhava para ele e achava ele um velho com 51 anos. Hoje em dia, né, as pessoas, né, eu ainda falei com ela assim: gente, tomara que essa geração nova não olhe para a gente e pense igual a gente pensava naquela época. Porque há 40 anos atrás, uma pessoa de 50 anos era um velho. Olha as fotos de 40 anos atrás, o tipo de roupa, né, o jeito. Como é que é, Marcelo? O cabelo todo branco, não usava pintura, né? Imagina na época de Paulo, né? Outra coisa que Paulo enfrenta aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Ele enfrenta ingratidão. Olha só no versículo 16, irmãos, o que ele diz? No 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Então, no dia que ele foi para o julgamento dele, eu creio que ele esperava chegar lá e ter pessoas lá para estar dando um apoio, mas ele chega lá e não tem ninguém, né? Ele tinha arriscado, olha só, irmãos, o homem tinha arriscado a sua vida, sofrido aquele tanto, cheio de cicatrizes, e não tinha ninguém. Um verdadeiro amigo é aquele que chega na hora que você mais precisa, é aquele que está ao seu lado, para te confortar, mesmo que seja com silêncio, mesmo que seja para não falar nada, não é? E ele não nos abandona, o verdadeiro amigo não abandona na hora da aflição, e nós aprendemos aí, olha, não abandone os seus amigos. Agora, ele fala que ele foi abandonado pelos homens, olha só, mas eu fui, no 17, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Então, ele foi abandonado pelos homens, mas assistido pelo Senhor. Glória a Deus por isso, né? Por mais dolorosa que seja a circunstância que eu e você estejamos vivendo, o Senhor não nos deixa na mão. Deus nunca nos abandona. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Ele foi assistido na hora de dor mais profunda. Muitas vezes Deus não nos livra do vale, mas Ele caminha conosco no vale. Deus não nos livra da fornalha, mas Ele está presente conosco na fornalha. Deus não nos livra da cova, mas Ele entra na cova conosco, não é? E outras vezes Deus não nos livra da morte, mas Ele nos livra através da morte, né? Através da morte. E aí a gente vê também que Paulo foi poupado das provas, mas ele recebeu poder para suportar essas provas. Quem é que tinha revestido ele de forças? Deus. Deus revestiu Paulo de forças para que ele continuasse pregando a palavra até o fim. Ele foi preso, né?
Mas Paulo, a palavra de Deus estava livre, estava se espalhando por todos os cantos. Lá no Salmo 84, eu preguei há uns tempos atrás sobre esse salmo. Eu gosto demais daquele versículo, e eu trago isso muito para a minha vida. Aqueles que caminham, confiam no Senhor, eles vão indo de força em força. Quando você acordou hoje, Deus tem a força que você precisa para esse dia de hoje. Amém, irmãos? De força, amanhã é outro dia. Amanhã Deus tem força nova para te dar. Daqui um mês, né, você não precisa pensar, na hora que vier a luta, o problema, a dificuldade, Deus terá força para te dar naquele momento de luta. Deus é quem nos reveste de força. E aí vem no versículo 17, deixa eu virar minha Bíblia aqui agora. Deixa eu ver aqui. Onde é que ele fala aí? Vem depressa. 21. Nós não chegamos lá. Procura vir antes do inverno. Procura vir antes do inverno. Por que ele fala isso, irmãos? Porque não era seguro navegar no inverno. Na primeira viagem que eles fizeram, quando Paulo estava indo para Roma, ele falou com o comandante lá do navio, olha, não vamos viajar no inverno, não, vamos esperar passar esses 3 meses de inverno. Mas o comandante não ouviu, eles viajaram, o que aconteceu com o navio? Não aguentou os ventos fortes, a tempestade, o navio naufragou, né? Então, Paulo estava querendo dizer para ele aqui, meu filho, vem depressa, né? Vem depressa, porque o inverno vai chegar, e quando você chegar aqui, pode ser que eu não esteja mais o quê? Vivo, eu não posso não estar mais vivo. Então, tem coisas, irmãos, que tem urgência da gente fazer. Né, que amanhã pode ser muito tarde, a oportunidade passa. Né, então, você precisa fazer aquilo que Deus tem colocado, às vezes no seu coração. Às vezes Deus coloca uma coisa no nosso coração e a gente adia aquilo. E quando a gente vê e vai fazer, já foi muito tarde. A pessoa já passou, a oportunidade já passou, né, as circunstâncias já se foi. Então, hoje é o dia de você perdoar o seu irmão. Amém? É hoje o dia. O inverno pode chegar e talvez você não tenha oportunidade de fazê-lo hoje. Hoje é dia de você consertar com o outro. Hoje é dia de você abraçar, de você falar com o outro que o ama. Porque pode ser que depois você não tenha mais oportunidade de fazer isso. E aí Paulo termina a sua carta com um tributo a ele, no versículo 18. Guardar-me a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ele termina a sua vida não com palavras de decepção, mas com um tributo de glória ao nosso Deus. A Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O homem foi perseguido, foi rejeitado, foi lançado na masmorra, foi apedrejado, foi preso, abandonado, condenado à morte, degolado, né? Mas, em vez dele terminar a vida dele com pessimismo, com amargura, com rancor no coração, ele termina a sua vida erguendo o quê? Um tributo, um louvor a Deus. A Deus seja toda a glória, toda a honra, pelos séculos dos séculos. Amém. Entrega toda a honra, toda a glória a Jesus. E ele continua aí terminando, abençoando. Ele termina uma bênção pessoal e uma bênção coletiva. Ele fala que o Senhor Jesus, no versículo, seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Ele dá uma bênção, manda uma bênção pessoal para Timóteo e uma bênção para todos, né? Inclusive para toda a igreja de um modo geral. Que assim seja nas nossas vidas, né? Que a presença do Senhor e a graça do Senhor nos bastam, né? Assim como a graça que é melhor que a vida foi suficiente para Paulo e a igreja de Éfeso no passado, que seja suficiente para nós, para prosseguirmos preservando o Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, permanecendo no Evangelho e pregando o Evangelho. Amém, irmãos? Vamos orar? Queria convidar você a se colocar de pé. Enquanto os instrumentistas estão vindo à frente, nós vamos orar. Falar com o Senhor. Deus, nós estamos aqui, nós queremos guardar isso no nosso coração nessa manhã.
Queremos fazer como esse homem, né? Terminar a nossa vida de um modo bom. Muitos começam bem e terminam mal. Mas que você possa começar, você já começou a sua vida com o Senhor e possa terminar bem. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra traz solidez à nossa vida. A Tua palavra é a base. Muito obrigado, Pai. Nós nos colocamos agora diante do Senhor e pedimos que os ensinamentos que Paulo, que o Senhor trouxe à vida de Timóteo como pastor, como líder daquela igreja, eles permaneçam no nosso coração. Ensinamentos que vão produzir vida em nós. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.